nome do Senhor, Pai, por tão grande oportunidade que é a de estarmos aqui essa noite, reunidos aqui como irmãos, como igreja do Senhor, a fim de glorificarmos o Teu santo nome de maneira adequada, de maneira correta. Por isso estamos aqui para aprender. Temos vivido tempos difíceis, meu Deus, e sabemos que a palestra de hoje vai nos elucidar acerca do caminho que devemos trilhar e nos responderá alguns questionamentos acerca do que temos sentido e do que temos vivido. Por isso nos entregamos nas mãos do Senhor, pedimos a Tua misericórdia sobre nós e que a Tua palavra seja aberta essa noite para que esclareça e que ilumine, Pai, o nosso caminho. Somos agradecidos ao Senhor por ter nos conduzido até aqui. E assim também pedimos ao Senhor que traga em paz os nossos irmãos que ainda não chegaram, que estão a caminho, que eles possam ser conduzidos pela destra do Senhor, em nome de Jesus. Entrego a vida do irmão Zé Andrade nas mãos do Senhor, que o Senhor possa usá-lo nessa noite de maneira poderosa, a ponto de falar conosco e nos constranger a compreensão de que o Senhor permanece no controle de todas as coisas. Muito obrigado mais uma vez, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Meu irmão, por favor, podem se assentar, queridos. Tá bom, obrigado, pastor. Boa noite, a graça e a paz, meus irmãos. Joia? Para quem não me conhece ainda, meu nome é José, tá? Tomei a liberdade de sentar um pouquinho, que eu vou ler um pouquinho hoje, e à medida que eu for lendo, eu vou explicando algumas questões, porque o tema, ele além de profundo, é um pouco complexo em se tratando da psicanálise também, né? Propriamente dita, que é a minha área de atuação. Bom, o pastor, ele orou dizendo que Deus está sob controle de todas as coisas. Então, essa semana passada, fazendo uma ressignificação em alguns conceitos teológicos, lendo Hebreus, capítulo 1, João, capítulo 1, Gênesis, capítulo 1, Romanos, capítulo 1, a gente costuma chamar de mnemotecnia, uma forma prática de você memorizar alguns pontos bem conectados biblicamente a respeito de um mesmo assunto. Esses livros, coincidentemente, nos mesmos capítulos, capítulo 1 desses livros, vai falar da origem, da queda do homem, da redenção do homem, e vai falar de Jesus Cristo o tempo todo, como aquele que procede em nós um trabalho de ressignificação naquilo que o pecado tenta nos derrubar todos os dias. E é de uma consolação muito grande entender que aquele Deus descrito em Hebreus, capítulo 1, e especificamente em João, capítulo 1 também, e definido na sistemática como o Espírito pessoal perfeito e bom, que em santo amor cria, sustenta, governa e dirige tudo. É muito reconfortante quando a gente começa a pensar que Jesus Cristo está sob controle de todas as coisas, incluindo a sua vida, e que o poder da vida e da morte pertence ao Senhor. E mesmo que você que está me ouvindo nessa noite, e que talvez tenha passado na tua cabeça, seja no auditório aqui, ou fora, acompanhando pela internet, sobre a tentativa ou as maneiras de tentar o autoextermínio ou suicídio, é interessante que primeiramente você entenda que Deus, em sua soberania, acredito eu, por você estar simplesmente ouvindo essa palestra, já é uma providência de Deus a seu favor, provando que nada foge ao seu controle.
né? Espero em Deus, a expectativa é que... Obrigado, pastor. A expectativa é que essa noite o maior número de pessoas que por algum motivo que nós vamos falar hoje aqui, resumidamente, antes de entrar na condição do pastoreio propriamente dito, né, pastor? Essas pessoas que já tentaram, ou já planejaram, ou pensam em suicídio, eles possam revolver seus corações e que em Jesus Cristo essa realidade possa ser revertida em vida, porque a Bíblia diz que aquele que crê em Jesus terá vida em abundância. Então nós acreditamos que Deus tem esse poder e que Ele está sob controle, inclusive dessa palestra dessa noite, espero eu, né, ser um canal de bênção para a sua vida, meu querido. Bom, primeiro eu quero ler um versículo com vocês das Escrituras, que eu vou estar falando um pouquinho sobre esse assunto aqui. Então eu gostaria de que você, juntamente comigo, fizesse a leitura desse texto. Vamos abrir a palavra de Deus em primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Pode procurar com paciência, não se preocupe em guardar o índice na cabeça, mas guardar essa palavra no seu coração, porque é muito mais importante. Tem pessoas que falam de cor a quantidade de livros. É interessante, claro, não restam dúvidas, mas é importante que essa palavra possa, como diz a palavra que ultimamente tem repercutido o trocadilho, né? Reverberar no teu coração, né? Fazer realmente entrar aí dentro, produzir um efeito e transformar a sua vida. Bom, vamos lá. Aqui está escrito o seguinte, todos encontraram? Ok, podemos ler? 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Olha o que Paulo vai dizer. Claro que aqui, Paulo, pode manter sua Bíblia aberta, Paulo vai falar a respeito da salvação, da espiritualidade, etc. e tal. Mas vamos pegar esse versículo para tentar entrar nesse campo científico com ele. Quando eu era menino, falava como menino. Eu sentia como menino. Preste atenção. Quando eu era menino, eu falava como menino. Eu sentia como um menino. Eu discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. É isso mesmo? 11:1? 13:11? Eu confundi nas referências aqui, misericórdia. É 13:11, meus queridos, me perdoe. Primeira carta aos Coríntios, 13, verso 11. Agora conectou. Que coisa boa, né? Agora está tranquilo, né? Ok? Quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, eu simplesmente acabei com as coisas de menino. Ok? Juntamente com essa palavra, nós vamos ver mais adiante, entrando já na psicanálise, nós vamos ver mais adiante nos slides, não agora, tá, Leandro? Pode deixar, depois nós vamos chegar lá.
Mas Lacan vai propor essa mesma palavra que o Contardo Caligares, que é escritor e psicanalista, dramaturgo italiano, vai dizer, que é o seguinte: numa psicanálise descobre que a vida adulta é sempre menos adulta do que parece. Ela é pilotada por restos e rastros da nossa infância. Está vendo como que há uma conexão? Paulo ele estava trazendo a discussão ali, a importância de se desenvolver, de crescer. O que você imagina que provém do crescimento espiritual? Por que eu estou entrando nessa questão da infantilidade e do desenvolvimento? Infantilidade, olha, primeiro eu quero quebrar alguns tabus aqui. Algumas palavras, alguns conceitos tomaram contextos pejorativos e não necessariamente esse contexto vincula-se ao que realmente é. Exemplo, por exemplo, quando você fala de máscara, não dá aquela ideia de que alguém que usa uma máscara é falso, não é? Só que a máscara, ela não identifica um ator do personagem. É por isso que surge a palavra fisionomia, persona, no teatro da tragédia grega. Quando se usava a máscara, definia-se quem era ali o personagem. Quando se tirava a máscara, definia o ator, perdão. Então, a máscara significa, em primeira instância, identificação, identidade. A partir do momento que eu utilizo uma máscara, eu identifico o personagem, eu incorporo o personagem, eu faço de mim alguém que não sou necessariamente eu. Aí é que eu vou começar a entrar num ponto aqui. Isso é tão interessante que um exemplo clássico disso é o jaleco, por exemplo, para um médico, para uma enfermeira, né? Que ao ser pendurado simbolicamente, dá a entender que ficou para trás o profissional sem levar os estresses do ambiente de trabalho para casa. Imagina um médico levando na sua cabeça todos os pacientes que ele suturou, que ele cuidou, e que ele tratou naquele ambiente de trabalho. Imagina um enfermeiro, uma enfermeira, um socorrista, um bombeiro, um militar, seja qual for a tua profissão, imagina você levando isso para casa, principalmente o pastoreio, a liderança, o trabalho de missões, o choque cultural, todas as ferramentas, todos os casos, levando ali para casa, o que isso vai causar? Não é? Então, alguns conceitos, como infantil ou infantilidade, pode até soar aí nos teus ouvidos, na tua cabeça, soar nos seus ouvidos, pejorativo, mas não é. Porque no fundo, todos nós precisamos crescer e tornar adultos numa circunstância ou outra em nossa vida humana. A Bíblia diz que enquanto vivermos, ou até que Jesus Cristo venha e nos leve com Ele, estamos sendo tratados. Tem por certo, irmãos, que aquele que iniciou a boa obra em vocês há de aperfeiçoar até que Cristo retorne, não é? Cristo venha. Apóstolo Paulo, não é? Então, automaticamente, estamos nos desenvolvendo o tempo todo, ok? Bom, alguns devem perguntar a respeito da morte. Ô Leandro, pode passar para o primeiro slide, por favor? Ok. Alguns já viram essa imagem, né? Se você está distante de alguma tela, eu aconselho que você se aproxime para que você enxergue notoriamente aí os slides direitinho. Eu tomei
o pastor disse, fez uma observação, comecei a cuidar dos... porque realmente eu vi que estava... A letra pequena, ela é terrível. E os slides com letras maiores, elas facilitam o aprendizado, né? Então, vocês devem ter percebido essa imagem, já devem ter visto essa imagem em alguns filmes, em algumas produções, na internet. Alguns jovens gostam muito de postar nas redes sociais imagens como essa, né? Alguma coisa semelhante à parte escura. Aí os pais começam a ficar loucos, né? Adolescente começa a postar algumas coisas meio góticas, assim, um cenário gótico, fundo escuro, cortando o pulso, sangrando. Aí eles falam, meu Deus, né? Meu filho precisa de um tratamento emergencial. Isso acontece, gente, tá? Houve uma data em que alguns artistas trabalharam, não me lembro qual ocasião, em que surgiram algumas pinturas bem realistas que eram intituladas As Vânitas. Pode permanecer nesse slide, tá? Deixa por enquanto, tá, Leandro, por gentileza. As Vânitas eram pinturas muito realistas, mas que sempre trazia junto com ela uma caveira junto. Uma imagem de uma caveira era pintada. Isso para quê? Para trazer à memória que somos mortais. E que a morte é uma realidade iminente. Que na outra palestra anterior eu disse que para morrer, segundo Martin Heidegger, filósofo alemão, basta ter 1 minuto de vida. Entende? A morte é uma realidade. E por que a gente tem tantos desencontros com ela? Por que ela nos fustiga tanto? Mas, ao mesmo tempo, e se eu te disser que ela não te espanta tanto e que ela pode, inclusive, te atrair? Você pode, inclusive, enamorá-la, apaixonar-se por ela de forma muito forte, de maneira subconsciente, ou até mesmo consciente. Algumas pessoas conscientemente dizem, eu gosto da morte, da imagem da morte, eu gosto daquilo que é negro, daquilo que é escuro, daquele fundo escuro, daquelas realidades meio depressivas, eu gosto disso. As Vânitas retratavam essa proximidade da morte. Tem uma capela em Portugal chamada Capela de Évora, uma capela católica, e na inscrição dessa capela está escrito assim, nós ossos que aqui estamos pelo vossos esperamos. Olha só que coisa interessante, ela é uma capela toda cheia de ossos, por dentro você vai ver ossos de pessoas reais penduradas assim, e quando você entra está escrito assim, nós ossos que aqui estamos, pelos vossos esperamos. Aí lá dentro está escrito assim, és o que fomos, serás o que somos. Que coisa, que coisa absurda, né? Assim, misericórdia, né? Até teu lado, confessa, teu lado blaster pentecostal aí disse assim, está amarrado. Não foi? No fundo você disse está amarrado. Mas está escrito isso lá, para trazer a realidade à vida humana. Porque o que mais provoca suicídio no país e no mundo é exatamente a ausência da realidade, do choque de realidade, de falar sobre dessa condição abertamente. Todos nós sabemos que nós vamos envelhecer, que nós vamos ter problemas, inclusive o índice de suicídio entre pessoas de 45 a 55 anos, entrando nessa faixa etária de idade, é alto, é altíssimo. Por quê? Porque as pessoas começam a entender que ela já não é mais um jovem de 20 anos. Começam algumas coisas a acontecerem diferente no organismo dela. As visitas são mais frequentes nos hospitais. Os exames têm de ser mais periódicos. Aí começa a cair a ficha, né? Começa a cair a noção de realidade. Aí quando cai a pessoa começa a ficar em desespero, dá pânico, chega no consultório.
Ah, misericórdia, eu estou com bipolaridade, eu estou com isso, eu estou com aquilo, ou eu estou tendo sensações de pânico. Uai, claro, a pessoa não desenvolveu a fase adulta como deveria. E parece que ela leu ainda, e é incrível que ela... talvez ela não tenha percebido ou parado para compreender a seriedade com que Paulo trata essas questões. Com que Paulo diz assim, olha, eu era menino, eu discorria como menino, e eu pensava, eu sentia como menino, mas agora eu não sou mais um menino. A realidade para mim, ela é concreta. Se você for olhar as cartas de Paulo, a história de Paulo, você vai entender que Paulo era uma pessoa daquelas que era consciente tanto da lei de Deus, como da cultura, quanto a Cristo, mas principalmente de si mesmo. Quando você pega Romanos 7 ali, que todo mundo acha que é um conforto, uma consolação para o pecado, e não é. Eu achei fantástico, quando eu peguei um ponto aqui, pastor, quando você falou, eu tenho brigado essa semana com alguns irmãos aí, falado, se eu não trouxer a consequência do pecado para perto de mim, eu vou continuar pecando, acreditando que a graça de Deus é o suficiente e ficar naquela coisa assim, eu sou pecador, e acreditar tanto nisso que o pecado vai se tornar algo para mim que é uma realidade. Não pode, gente. Por quê? Porque o pecado, por que eu estou entrando nesse mérito? Nesse mérito, não demérito. Porque quando eu entendo que a lei instituída por Deus é prova do amor de Deus, eu entendo que limites é liberdade. E a restrição, ao mesmo tempo, promove em você bem-estar. Evita que você sofra. Evita que você sofra, porque um dos problemas que aumenta o índice de suicídio, nós vamos falar mais tarde aqui, dos pastores, é exatamente o choque moral. É ele tentar e se esforçar. Claro, a gente entende, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus é o Espírito de Deus, mas a insensibilidade está tamanha que está levando pastores ao desespero, porque eles não conseguem lidar com a falta ética dentro da igreja, com a falta moral dentro da igreja. É complicado, não é? Quando dentro da sua casa você tenta cuidar do ambiente, mas as pessoas não cuidam. Quando você pensa em manter tudo organizado, alguns vão lá e desorganizam e não cuidam. Não entenderam o que é viver socialmente e conviver, né? Então, esse é um grande problema. Bom, falando da morte, essa imagem emblemática que nós estamos vendo aí, ela tem relações entre a pulsão, energia e a amizade e até o amor. A mãe da morte, segundo a mitologia, para que vocês entendam, gente, a mitologia não é uma historinha, um folclore. Ok? Mitologia é uma coisa, folclore é outra. A mitologia da Grécia, até mesmo o folclore, digamos assim, de certa forma, não desmerecendo algumas partes dele, ela relata, de alguma maneira, uma tentativa de explicar o mundo. Os gregos antigamente tentavam elucidar o mundo, explicar o mundo através da mitologia, que a gente chamava de teogonia. Existiam deuses, era um sistema politeísta e cada deus tinha sua função. Um exemplo, não era só na Grécia, não. No norte da Noruega, né? Havia uma adoração a Thor, né? Que era considerado o deus do trovão. Entendia-se que Thor passava, rodava o seu martelo, trovoava, caía chuva e fertilizava a terra. Então, vamos pegar um pouco da cultura, dessa mitologia, dessa condição, e vamos entender a morte aqui, para a gente definir essa relação da morte com a pulsão, a energia de vida, ou a energia para que se movimente, com a amizade e o amor.
E o que tem a ver isso com suicídio? Claro, se eu vou falar de suicídio, eu vou falar de morte. E se eu vou falar de morte, suicídio, eu vou falar de tanatofilia. Nossa, que palavrão. Sim, nós vamos entender esse palavrão aqui. Abro, fecho aspas. Palavrão no sentido de que é uma palavra que ainda não é elucidada para vocês. Quem é que conceitou essa palavra aqui? Deixa eu ver quantos entendem essa palavra aqui. Tanatofilia. Thanatos. Te lembra alguma coisa? Mas te lembra alguma coisa? Tem um personagem dos heróis aí, como é que chama? Eu acho que é da DC Comics, né? Que veio agora no Guerra Infinita, que parece com esse nome, Thanos, né? Não é isso? Ele tinha uma joia da alma, e ele com a joia da alma, ele faz o quê? Faz com que várias pessoas deixam de, se você não viu, me perdoe o spoiler, deixa de existir, não é? Então, coincidência, não? Alguns heróis Marvel, alguns heróis da DC retratam a mitologia, a teogonia. A deusa Diana está na Mulher Maravilha, a história da Mulher Maravilha. Então, preste atenção, de onde vem esse conceito de morte e essa pulsão toda aí? Essa coisa que leva as pessoas, a princípio, a tentar a auto-aniquilação, a própria morte. Thanatos ou Thanatos, é a mesma coisa, alguns dizem Thanatos, alguns Thanatos. Seria o nome de gênero masculino, ok? Filho da morte. Irmão de Hipnos, que é o mesmo que irmão do sono. E é uma figura emblemática, que anda com capuz, era semi-mortalizado, né, como restos carnais e um pouco de ossos, anda com uma foice, um baúzinho com cinzas e uma borboleta. Porque a foice tem o significado de ceifar a vida. O baú da cinza, do pó retornarás. E a borboleta significando a esperança para uma nova vida após a morte. É a famosa figura emblemática do Thanos. É esse cara aí. Thanatos. Perdão. É um personagem grego, da mitologia grega, para explicar essa conjuntura da morte. Aí nós temos a palavra tanatofilia. Filia. Lembra alguma coisa? Filosofia. Alguns põem o nome de Sofia nas meninas, né? Coincidentemente, eu não sei o que é isso, mas são espertas mesmo. Porque Sofia, sabedoria. Filo, amigo da sabedoria. Tanatofilia, nada mais é que amigo enamorado da morte. A filia é uma expressão retirada da ética aristotélica, a ética de Aristóteles, a ética da sabedoria, da prudência, né? E constitui a amizade ou amor. Tanatofilia é a amizade ou amor, o entrelaçamento com a morte. Aí você pensa assim, misericórdia, como que pode? Pode, e muito. Porque a morte é um decreto primeiramente de Deus, e não tem como fugir dele. A Bíblia diz que, por causa do pecado, todos estão sujeitos à morte. Mas em Jesus Cristo, sujeitos à vida eterna. Se Adão promoveu em você, em mim, em nós, a morte, Jesus Cristo promove a vida. Ok? Não dá para deixar de falar de Jesus, né, gente? Não dá. Tanatofilia é a amizade ou amor. Pula um slide para eu poder ver aí. Ok. Tanatofilia é a amizade. Pode voltar, Leandro. É a amizade ou amor à morte como virtude e objeto do desejo
realizado. Agora que eu vou entrar, por que muita gente quer morrer? Porque não quer enfrentar, sabe? Porque dentro da instância psíquica dela, do aparelho psíquico dela, existe uma... Olha que coincidência, olha que coincidência. Existia um jardim, existia uma regra, essa regra foi quebrada, e a partir do momento que essa regra foi quebrada por egoísmo, porque o que fere mesmo o coração de Deus? Eu fico me perguntando, será que realmente Deus se ofende com a presença de outros pseudo-deuses? Eu não me lembro onde está escrito, parece que 2 Coríntios, que Paulo diz, eu adoro, eu amo esse texto. Paulo diz assim, ainda que existam outros deuses, se você souber, pastor, me ajudar aí, ainda que existam outros deuses que se nomeiem, quer no céu ou quer na terra, todavia para nós há um só Deus, Criador de todas as coisas, e um só Senhor, que é Jesus Cristo. Acabou e ponto final. Mas por que Deus, sabe que Deus se ofende realmente com a presença de um outro Deus? Mas não faz sentido. Ele se ofende quando você dá as costas. Ele se ofende quando você deixa de amar. Ele se ofende quando você deixa de colocar ele, o amor dele, que é o objeto mais puro sabe? A expressão mais gloriosa dele, em segundo plano. Acima dos seus ideais, acima de você. Por que ele mandava desconstruir os postes ídolos? Eram símbolos fálicos. Falo na psicanálise é o arquétipo, a figura. A figura ou arquétipo, ela é o quê? Definição, segundo o site Monergismo, para falar do vinho e do pão no momento da ceia. Arquétipo ou símbolo é aquilo que você pode ver, apalpar, mas que te remete a uma realidade invisível, impalpável, muito maior do que ela mesma representa. Exemplo, se eu pegar uma xícara de café, eu vou olhar uma xícara de café, mas se eu entender como um bom mineiro, eu vou olhar a xícara de café e lembrar o quê? Uma prosa, um momento de conversa, um momento de conversa com a família, um momento de conversa com os amigos. Por quê? É um símbolo. É igual jaleco, simboliza o quê? Olha, eu estou pendurando jaleco, eu estou deixando para trás o profissional e levando para casa o eu, largando de lado o profissional lá dentro, senão vai virar uma bagunça na minha cabeça e sabe lá o que vai acontecer. Né? Ainda muitas pessoas levam. Acontece no início da carreira de todos os profissionais essa confusão mental, né? Os pastores. Então nós vamos entender isso daí. Então quando você pega o símbolo e fala de arquétipo na psicanálise, uma denominação do Carl Gustav Jung, um médico psiquiatra contemporâneo de Freud, ele vai dizer que arquétipo é isso. É exatamente essa ideia de símbolo. E aqueles postes ídolos eram arquétipos. Arquétipos que simbolizavam a figura masculina. Poder, autonomia. Ou seja, nomos, autonomos. Aquele que rege as próprias leis. Que sai da teocracia e entra na autonomia. Olha, Deus não mais governa, como diz Paulo, é o contrário do que Paulo diz. Não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Mas não, é o contrário. Não é mais Deus que vive em mim, é quem vive em mim mesmo. Isso é o problema, é isso que ofende a Deus. Sabe? Faz pessoas e civilizações inteiras construam, como diz Jeremias, esse discurso é de Gênesis e Apocalipse, meu querido. 2 maldades o meu povo me fez, Jeremias 2. A mim me deixaram e cavaram cisternas rotas, aquelas cisternas que não retinham, né? Que não retêm as águas. Ou seja, que absurdo, né? Abandonar a Deus para enamorar
para colocar no centro da existência qualquer outra coisa. Isso é o maior fator causador de morte, porque causou a morte no Éden. Quando o homem disse, eu vou, com a minha autonomia, o meu direito de liberdade, pegar e provar desse fruto, eu não estou nem aí para o que Deus disse, eu vou seguir o meu narcisismo, a minha idealização, o que eu quero. Pega o fruto, usufrui, e o que entra no mundo? Automaticamente, essa imagem emblemática, esse conceito emblemático entra no mundo. A morte. A morte. Entra a morte, o suicídio, a tanatofilia, a depressão, a repressão, um monte de conceitos, pânico, ansiedade, etc, etc, etc. Lupus, entra a morte. E a morte é a representação da consequência do nosso narcisismo. Isso está não só na Bíblia, como aqui dentro, na cabeça de cada um de nós. Pula, Leandro, por favor. Você vai ver uma imagem aí agora do Freud. É uma figura, né, um desenho ilustrando a imagem do Freud. E o Freud foi o idealizador do conceito de id, ego e superego, que ele dividiu o nosso aparelho psíquico em 3. Primeiro, ele vai dizer que existe a consciência, a pré-consciência e a inconsciência, que eu já dei falei sobre isso, já dei uma aula sobre isso anteriormente, né? Então, vou falar dessa segunda teoria do aparelho psíquico para você entender o que eu vou falar agora, que está associado ao suicídio e à morte. Olha só, o id é aquilo que nós nascemos, é o isso. A palavra portuguesada para id é isso. Nós nascemos isso. Isso o quê? Isso que o salmista se expressou muito bem. Em pecado me concebeu a minha mãe. Eu nasci submetido ao pecado. Eu nasci buscando automaticamente aquilo que em mim significa prazer, evitando a dor, o sofrimento, a angústia. Por isso que a gente gosta tanto de prazer, e por isso que a concupiscência carnal, ou a condição fora do controle dos desejos contra a lei de Deus, existe em nós. Por isso que Paulo vai dizer que o bem que ele gostaria de fazer, ele não queria, ele não fazia, perdão, e que o mal que ele não gostaria de fazer, ele acaba fazendo. Porque nós nascemos isso que nascemos em pecado, nascemos já consequentemente destinados a morrer. Nascemos automaticamente desejosos a morrer, porque desejosos a ir de encontro ao narcisismo, às nossas idealizações, desejos e conflitos. Aí, à medida que fomos desenvolvendo, nasce uma segunda instância em nosso aparelho psíquico, que Freud vai chamar de ego ou eu. Quando você diz pela primeira vez o seu nome, ou quando você diz meu pai, minha mãe, minha tia, você está definindo que alguma coisa ou alguém fora de você não é você, ou seja, você está se definindo como identidade. O eu é o princípio da realidade para Freud. É quando eu caio na realidade, eu entendo que nem tudo que eu quero eu posso ter. Aí você tem uma terceira instância, que quando você sofre a punição, a restrição, ela surge automaticamente para manter fixo aquela consequência, aquela punição, aquela compensação também. A gente é compensado quando a gente faz o bem. Por isso que eu digo, meu querido, olha, honestamente,
Eu não preciso de falar A nem B. Eu provei isso na minha vida. Houve momentos lá atrás que eu precisei ser relapso para mim poder entender as consequências do pecado, e depois eu me firmei para me entender a justiça de Deus e a benevolência de Deus na minha obediência. Você acha que Deus vai deixar de abençoar você na sua obediência e não vai lançar sobre você um ato disciplinar debaixo da sua desobediência? A Bíblia claramente diz isso. Você tem duas opções, você tem a bênção e a maldição. Se você quiser ser abençoado, obedece às minhas palavras. Se você quer ser amaldiçoado, descumpra isso. Você está achando que essa lei moral ficou lá atrás? Desobedece, você vai sofrer consequências. Perdão Deus vai te dar, com certeza, Ele tem de sobra. Mas Ele não é um Deus inconsequente, Ele é justo e bom. E porque Ele é bom, e porque Ele é justo, a Bíblia diz que Ele corrige e exorta todo aquele que Ele ama. Seria muito inconsequente um pai não punir o seu filho e deixar ele permanecer o quê? Se for você de expressão, a Deus jará, né? Ou seja, deixa ele à vontade. Não. Ele vai crescer e vai dar uma tremenda dor de cabeça. Aí o superego entra como alguém que é um senso restritor. Nessa brincadeira toda, nós vamos ler aqui alguns trechos, eu vou explicando para você o que acontece aí, ó, nessa briga aqui dentro, que todo mundo fala do anjinho capetinha, né? Vão tirar o emblemático, o demônio realmente ele é mentiroso e pai da mentira. Por isso que o ego da gente às vezes nos mente para nós dizendo, ó, faz aquilo, né? E vai fazer mal para a gente sabe no fundo vai fazer e acaba fazendo. É o capetinha lá na nossa cabeça, sabe? Mas não é o demônio não, tá, gente? É a nossa própria idealização, dizendo, ó, sabe, falando na nossa cabeça aqui dentro. Por outro lado, tem um anjinho, ou seja, eu sou perfeito demais, também vou colocar restrições demais na sua cabeça para você ficar doido. É isso que acontece. Para equilibrar esses dois, existe o ego no meio, que é a noção de realidade. Eu vou manter sob controle as duas pulsões que eu tenho dentro da minha cabeça. Aquilo que me leva ao prazer, que prazer depende da forma com que é buscado, não é necessariamente pecado. E manter sob controle as restrições também, que depende da restrição, pelo amor de Deus, né? Morte e suicídio, quais as relações entre o fenômeno e o outro, e entre a pulsão e a idealização? Tá. Vou abrir aqui para mim acompanhar os slides, para eu não ficar muito perdido aqui. Pode passar, Leandro. Essa guerra aí existe na nossa cabeça, tá? Essa guerra existe na nossa cabeça. Nós temos representando a morte a figura entenebrecida. Porque se eu falar negro, o pessoal vai achar que é racismo. Pelo amor de Deus. Cresci o tempo todo gente me chamando de branquelo, leite azedo, não apelei com ninguém. Pelo amor de Deus. A figura à esquerda, simbolizando a pulsão de vida. Existem duas forças e energias que movem dentro de nós. Uma destina-se a lutar a favor da vida, a outra lutar a favor da morte. Elas estão o tempo todo dentro de você, não sei se você sabia disso. A vida, porque Deus te criou para ter vida em abundância. A morte, porque você pecou e em Adão você automaticamente a tem. Ela é muito forte, essa pulsão. A gente chama tecnicamente de pulsão Eros e Thanatos, ou seja, pulsão de vida e pulsão de morte. Ok? Como eu disse nos conceitos
algumas palavras anteriores, alguns conceitos têm que cair tabu. A pulsão erotizada e a pulsão de morte, que envolve, incluindo o suicídio. Erotizada porque a erotização vai vindo junto com a construção da identidade na criança. Ela vai se desenvolver na criança e ela vai, segundo Freud, aquilo que você na infância adquire em um determinado momento na fase pré-adulta, ela vai movimentar suas ações. As relações que você teve com seus pais, as relações que você teve com seus avós, a relação que você teve, enfim, com seus cuidadores, seja tio, pais adotivos, elas vão influenciar a sua vida adulta. E junto com ela a energia, a erotização. Então, entenda, tá? Quando você ouvir, hoje eu estou trazendo nesse discurso essa figura emblemática mesmo, vou falar disso, que a morte, ela tem que ser dita, ela tem que ser encarada, como ela era encarada nas vânitas. Ao mesmo tempo que havia o estilo das vânitas era formidável, era fantástico, eram obras-primas, assim, eram pinturas lindas que retratavam realidade, como as pinturas de Da Vinci, por exemplo. Eu não lembro aqui agora um pintor, necessariamente a ocasião, mas ao mesmo tempo trazia uma caveira. Quer dizer que a sua vida, por mais alegradora que ela seja, ela também tem momentos trágicos. Isso precisa ser considerado, isso precisa ser encarado. A morte é uma realidade a ser encarada. E essa energia, se ela não for encarada hoje, se ela não for falada hoje, você não vai prevenir nunca esse fator do suicídio. A prevenção também é você ser inserido nessa realidade. Lembrando sempre da Évora, né? Nós, ossos que aqui estamos, pelos vossos esperamos. É uma realidade, né? É um discurso de morte. Mas, claro, eu vou falar de quê? Se eu vou falar de suicídio. Vamos pegar a Bíblia de novo para a gente poder fazer uma compreensão de que isso está nas Escrituras. Vamos pegar Eclesiastes, capítulo 7, vamos ler do versículo 2 ao versículo 4. Alguém que achar primeiro, por favor, tiver uma boa leitura, levanta a mão, que eu vou passar o microfone para você ler para a gente, pausadamente e com calma. Eclesiastes, capítulo 7, verso 2 ao verso 4. Quem encontrou? Gostaria de ler. Levanta a mão, por favor. Ninguém? Pode ler para a gente? Como é teu nome? Romeu, lê para a gente. 2 ao 4? 2 ao 4, lê por gentileza. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque ali se vê o fim de todos os homens. Os vivos o aplicam ao seu coração. Melhor é a tristeza do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração do sábio está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. Ok, obrigado. Percebeu? No verso 14, se você acompanhar, vai dizer, olha, no dia bom, alegre-se nele. No dia mau, considera. É mais ou menos essa ideia das vânitas. Olha a pintura, se encante com ela, mas lembre-se, mesmo na alegria existe a tragédia, não tem jeito. Esse é um discurso que não dá para fugir dele. A maioria das pessoas que perdem a razão a ponto de tirar a própria vida, a perdem exatamente porque não estavam preparadas para lidar com as
as novidades que a vida apresenta, que não são nem um pouco alegradoras. Aí a gente vai entrar no conceito de Bion, que vai dizer que também era contemporâneo a Freud, que vai dizer que existe um conhecimento negativo e um positivo. Entende? O conhecimento positivo é aquele que todos nós queremos, mas o negativo é aquele discurso que angustia, que produz em nós o quê? Por exemplo, eu gostaria muito de ter um bom resultado nos meus exames, mas de repente a taxa de triglicérides, para não falar algo pior, aumentou. É uma novidade negativa. A gente foge dessas novidades. A gente precisa falar isso aqui na igreja abertamente. Você precisa encarar que os resultados dos seus exames podem ser positivos ou negativos. Aí a questão é que se você tiver estrutura emocional, for um adulto, como diz Paulo, eu deixei de ser criança, eu sou um adulto, eu tenho capacidade de me dar, mesmo que seja o resultado, eu estou esperando pelo sim, pelo não. Seja como for, eu entendo que Deus é sustentador de todo o universo e que Ele sabe o que está fazendo. Eu não vou praguejar com Deus, blasfemar, eu não vou te perder a cabeça, eu não vou me matar por causa de uma condição, né, por um resultado, por uma situação. Não dá, sabe? Vamos tentar, vamos pegar aquela frase do Pondé, que ele diz o seguinte: aquela que eu disse a semana passada: se matar para ferir as pessoas em volta de você é um ato imoral. Se matar no ponto de vista de você mesmo é uma péssima escolha. E aponta para um problema psíquico que demonstra a incapacidade que você tem de lidar com o mundo, com a vida e com os outros. Na verdade, com todos os problemas que a vida tem, nós somos uma espécie bastante adaptável para enfrentar esses problemas, inclusive retirar prazer deles. Luiz Felipe Pondé. Ele vai dizer o seguinte: olha, não tire a tua vida, não planeje tirar a sua vida, porque a vida ela é automaticamente adaptável. Você tem condições de se adaptar à realidade. Não precisa desse ato tão agressivo, que vai ferir pessoas em volta de você, vai machucar pessoas que gostam de você. Que antes o pessoal tinha medo do inferno, mas depois apoiou na graça, pronto, acabou. Me ajuda, gente. Tem muitos motivos de você não tirar a sua vida. Tá certo? Freud, 1920, além do princípio do prazer. Os pensamentos bons com conteúdo erotizado são expressões de vida. Já os pensamentos agressivos, de conteúdo hostil e destrutivo, derivam da pulsão de morte. Para a psicanálise, cada período de evolução ou desenvolvimento da libido dá origem a impulsos próprios que, ao longo da evolução, serão incluídos numa síntese que terminará sob a primazia dos genitais. Ok, eu vou falar aqui, vou entrar em alguns pontos aqui. Carl Menninger, Angel Garma e Sigmund Freud, que são médicos, psiquiatras, neurologista e psicanalista. E também Melanie Klein, psicanalista, que trabalhou, que incluiu a psicanálise, o método da psicanálise e a realidade das crianças, né? A Melanie Klein, ela vai dizer que uma tentativa inconsciente de suicídio pode significar para o ego do sujeito a destruição dos pais maus internos. Geralmente, quem promove o suicídio está dizendo o seguinte: olha, eu não consigo me dar com a restrição. Quando eu me sinto pego no meu desejo, esse desejo não pode ser realizado, eu queria ter saúde perfeita, eu queria ter uma realidade perfeita, por isso o meu discurso agora, não sei se você está entendendo, uma realidade perfeita demais produz o quê? Uma angústia muito grande. Na hora que você se pega na condição de ser desconstruído por uma realidade trágica, entra o negative knowledge, ou seja, de Bion, eu não tenho um conhecimento que é positivo. Eu descobri uma traição,
eu descobri que o meu relacionamento não vai dar certo, eu descobri que... Aí você entra em parafuso e deseja se matar. Por quê? Porque no fundo, na verdade, você gostaria de matar quem te restringiu lá dentro, que são seus pais, Deus. Aí eu quero trazer para vocês o seguinte, tem uma luta moral aqui no Brasil que está acontecendo, que eu vou entrar nesse meio para você entender. Algumas pessoas defendem alguns fundamentos e hostilizam, defendem alguns pontos, algumas ideologias, e hostilizam o fundamentalismo de certa forma. Por quê? Porque no fundo, a meu ver, me perdoe a observação, é uma hostilidade contra si mesmo. Porque no fundo ele gostaria de não ter restrições, ele gostaria que Deus não existisse, gostaria que o pai e a mãe não existissem. Geralmente são pessoas doentes, pessoas que não teve uma vivência, uma convivência saudável com seus pais. Por outro lado, claro, existem pessoas que foram exigidas demais de seus pais e hoje sofrem por causa disso, essas agressões. Aí desenvolve uma hostilidade tão grande, porque não pode responder, vai transferir, vai jogar no outro, no relacionamento, quando tiver casado não dá certo, não consegue fixar com ninguém. Por quê? Porque ela não consegue também sentir prazer em nada. Porque a vida dela foi um desprazer, a infância dela foi trágica, ela só entendeu a tragédia como algo fundamental, sine qua non, imprescindível, base fundamental da construção na família. Essa pessoa vai sofrer. Mas, na verdade, na maioria das vezes, existe um fenômeno dentro da gente, dessas instâncias psíquicas, que vai dizer que essa guerra milita contra o quê? Na verdade, quando eu desejo matar alguém, como diz Melanie Klein, quem eu quero matar, na verdade, é os meus maus pais internos, que me censuram o tempo todo, que dizem que eu não devo fazer. Algumas pessoas matam Deus porque é pertinente, porque aí ela pode... Aí você fala assim, mas eu não mato Deus não. Uai, vai saber, né? Esse negócio, eu falo isso abertamente, esse negócio de falar que eu sou pecador, começa a acreditar nessa realidade e começa a entender que, põe um paninho aqui, construo uma cama e sem querer, durmo, até puxo o ronco, né? Dormindo confortavelmente. Isso é um perigo. Isso é um perigo. Vamos tentar manter uma realidade em cima vamos botar a realidade em cima dessa condição. Lembrando, reitero, das vânitas. Pode anotar isso aí. Você vai pesquisar na tua casa se você quiser. Ao mesmo tempo que há tragédia, também há prazer. Prazer e tragédia andam juntos. Pulsão de vida e morte está dentro de nós. A gente tem que aprender a lidar com essas condições. Ok? Então tá. Pode pular, Leandro, faz a gentileza. Pode pular. Para Freud, Melanie Klein, entre outros, a autoeliminação ou a tentativa de suicídio tem relações com a idealização que parte do desejo, portanto do id, e vincula-se à eliminação, à morte e à restrição. A eliminação da censura, da presença de Deus, do pai, da mãe ou quaisquer derivações do limite. Já que não posso matar Deus, matar meu pai, minha mãe, que não é correto, eu mato a mim mesmo como símbolo de morte desta restrição em virtude da raiva pelo narcisismo interiorizado. O que é isso? Já que eu não posso afetar Deus, não posso matar Deus, não posso matar minha mãe, eu vou matar a mim mesmo, porque assim eu fico livre, porque já que a vida não me oferece tudo o que eu quero, então eu vou me matar.
bota na tua cabeça que a vida requer trabalho, e que trabalho requer atividade, e que atividade também vai requerer de você um objetivo, e objetividade produz prazer. Tem um objetivo. Eu falo com as pessoas que é o seguinte: se eu saio, se eu tenho um feriado de um dia no meu trabalho, fala aleluia, né? Quem trabalha com comércio aí, fala assim, graças a Deus, peguei um domingo, né? Já viu? Agora, se você tem um dia na semana, você tem uma folga lá, uma folga de um dia da semana, você não faz nada, não cria nenhum objetivo nem meta. Meta é o quê? Meta é os caminhos, metas são os caminhos para atingir um determinado objetivo, certo? Então, essas são as metas. Então, por exemplo, eu tenho um feriado, aí eu não tenho nenhum objetivo nesse feriado. Você já saiu com R$50 no bolso, por exemplo, ou 10, que seja, ou 20, e torrou tudo assim sem saber onde é que foi? Você já sentiu a sensação horrível de falar assim, meu Deus, onde foi meu dinheiro? Torrei meu dinheiro, nem vi onde é que foi parar. Né? Você comeu um doce, você comeu um chiclete, você comprou não sei o quê, você não planejou nada. Mas se você está com R$100 na carteira, por exemplo, você tem R$100 de conta para pagar, você pega e fala assim, esse dia eu vou pagar a conta. Vai lá e paga a conta. Você já notou que você chega em casa, ai, que cumprimento do dever, que prazer, não é? É assim. É a mesma coisa de férias não planejada. Se você tem um tempo de férias, não planeja, você pode ter todo o dinheiro do mundo. Vai ser furado, vai ser péssimo, horrível. Mas se você planeja, você vai ter a sensação de bem-estar. Você vai se sentir bem. Planejar é viver, tá? É vida. A vida implica que você caminhe, que você desenvolva, que você vá para frente. Ok? Então, é isso. Pula aí para mim, Leandro, por gentileza. Depressão e suicídio entre pastores. Pode pular mais um slide. Pode pular, Leandro. O Instituto Schaeffer dos Estados Unidos chegou a pesquisar sobre a saúde mental dos líderes religiosos e revelou que gente, isso é um índice muito grande. Pode ser até lá nos Estados Unidos, mas no Brasil, então, olha que lá a economia ela não é tão estável quanto aqui. As leis funcionam muito melhor, é uma realidade diferente, hein? 70% dos pastores lutam constantemente com a depressão. Depressão também causa morte. E 71% estão esgotados física e mentalmente. Você já parou, você como membro da igreja, que você pertence, já parou para tentar imaginar a vida do seu pastor? Ou do seu líder? Ou do missionário? Porque eu estou falando aqui, não só como psicanalista, mas como alguém também que o tempo inteiro executa o ministério, não de pastoreio, de aconselhamento, vamos dizer assim. Sempre tem alguém ligando, mandando WhatsApp, você vai lá com amor, dá uma resposta. Se eu estou muito cansado, eu parei, né, de me exaurir demais. Eu comecei a botar um limite. Mas a gente que é chamado, a gente entende o amor que a gente tem pelas pessoas. Mas você já parou para pensar o quanto que o seu pastor, o quanto que o seu líder, ele vai para lá e para cá? É uma loucura. É uma loucura.
Eu já parei para pensar na correria da vida do meu pastor, uma loucura. Da hora que eu ligo, ele manda o zap assim, só manda os carrinhos assim, estou no trânsito, daqui a pouco eu te respondo. É terrível. Então eles estão esgotados física e mentalmente. Pode pular, Leandro, por favor. 80% dos pastores acreditam que o ministério pastoral afeta negativamente suas famílias. É muita responsabilidade, não só lançada em cima deles, como também exigida dos filhos e da esposa também. É muita responsabilidade. Quando você olha para um médico, por mais que você veja aquela postura dele ali, ele também adoece, ele também está no índice estatístico de suicídio, porque eles também se suicidam, principalmente por vivenciar o drama cotidiano das pessoas, entender como que funciona toda aquela condição humana degradativa. Quando aponta-se um sinal, ele já entende o que está acontecendo com ele. Alguns não suportam. Psicoterapeutas também sofrem, sentem. Mas o que a gente faz? Qual o segredinho? Alguém aí se aventura em tentar responder qual é o segredinho? Qual que é o segredinho de um psicoterapeuta? Por que às vezes eu estou lá, a Rosângela que está lá atrás, ela está lá no consultório, está tratando as pessoas, aquele monte de dramas, complexos, problemas, pendura o jaleco, vai para casa, relaxa, vive a vida. A Luciene, enfermeira, por que a gente consegue? Por que alguns pastores conseguem, mas tem outros que não têm sucesso, outros terapeutas que também não têm sucesso, outros enfermeiros que também não têm sucesso, policiais, porque tem um tipo de suicídio que os policiais entram no meio do tiroteio para serem atingidos. Por que alguns não conseguem? Eu peguei um caso uma vez que eu perguntei, como é que está sendo sua visita ao seu psicólogo da corporação? Ah, tem sido muito pouca. Pois é. Nosso segredinho é não abrir mão da análise, não abrir mão do acompanhamento, não abrir mão de ser analisado. Entender que assim como os nossos pacientes, também somos pacientes em potencial. Não abrir mão disso. Isso é condição imprescindível para que a gente possa manter a nossa integridade emocional em dia. Ok, gente? Pula, Leandro. Bom, eu pus uma palavra aberta para discussão e eu vou iniciar para você ficar à vontade, levantar a mão, quiser participar, eu vou dar uma puxada, aí você vai lembrar de alguma coisa, vai querer falar, levanta a mão que eu vou com o microfone até você aí, ou alguém aí leva o microfone. Tem outro? É só esse hoje, pastor? É só esse? Eu e o pastor vamos juntos interagir com vocês, respondendo algumas perguntas, ou até ouvindo você. Talvez queira participar e dizer alguma coisa. Então eu vou puxar, tá? Só um minutinho que eu vou puxar algumas coisas aqui. Opa! Vamos falar aqui de alguns problemas que os pastores enfrentam, baseado na leitura desse livro aqui, escrito por Gary Collins, escritor norte-americano, teólogo, psicólogo,
muito bom, que vai passar depois o slide. O pastor pediu a semana retrasada que a gente trouxesse uma referência. Para líderes, esse livro é ótimo. Tá? Eu vou estar... Depois o Leandro, mais à frente, vai passar para vocês aí a referência. Agora não, tá, Leandro? Pode permanecer no slide aí. Primeira pergunta é: por que você quer ser conselheiro, quer ser líder, quer ser um pastor? Ou se já é, por que você escolheu esse ministério? Alguns conselheiros cristãos, principalmente pastores, foram impelidos para essa atividade por pessoas que o procuravam espontaneamente, em busca de uma solução para os seus problemas. Outros fizeram cursos na área e se deslocaram à disposição de pessoas que precisavam de ajuda, baseados na suposição válida de que o aconselhamento pode ser uma das formas mais eficazes de ministrar aos necessitados. Como vimos, a Bíblia determina que os crentes cuidem uns dos outros. E isso certamente inclui o aconselhamento. Bom, primeiro aqui é observar que o pastor não deve fazer tudo. Ele deve delegar tarefas. Ele deve permitir que os seus membros, cuidem também de seus membros. Que edifiquem uns aos outros em amor. Ele não pode assumir e centralizar tudo em torno de si mesmo, porque isso é prejudicial para a sua saúde. Tem alguns casos que eu compartilho com outros profissionais porque eu não dou conta. Isso é demérito? Não. Isso é consciência, meu querido. Consciência de que eu quero estar vivo, permanecer vivo e o outro também. Pensar no outro e pensar em mim. Eu não posso, né? Eu tenho certeza que os tantos profissionais que estão aqui, cuidam da saúde, têm essa mesma postura. Não está na minha alçada, eu vou transferir. Por que eu vou insistir com isso é errado, é antiético, é falta ética, falta moral, até mesmo contra você, contra a sua própria vida. Então, vamos entender que delegar tarefas é uma maneira de prevenir o suicídio, porque vai prevenir o acúmulo de energia que causa exaustão física, emocional e espiritual do pastor. É sempre difícil avaliar nossas próprias motivações. Talvez isso seja ainda mais verdadeiro quando se trata de examinar nossas razões para sermos conselheiros. O desejo sincero de ajudar as pessoas é um motivo válido. Aí ele vai dizer o seguinte: porém existem alguns fatores que às vezes passam desapercebidos e que poderiam interferir com a nossa eficiência no aconselhamento, até mesmo no pastoreio. Primeira delas, a necessidade que um pastor ou conselheiro tem de manter relacionamentos. Essas confusões são terríveis. Sobrecarregam, produzem mal-estar, esse mal-estar produz repressão, produz transferência, fenômenos psíquicos que só um analista entende, meu querido, não adianta. Não estou vendendo meu peixe aqui não. Eu só estou dizendo para você que aquilo que foge da sua alçada é competência de um profissional resolver. Já falei, tenho eu, tem a Rosângela, tem a Ana Paola, tem a Débora Alvernaz, que está atendendo aqui na Batista em Cristo. E tem outros tantos, até o SUS hoje oferece lá na região de Contagem particularmente, oferece assistência social e a psicologia gratuitamente, nas UBSs. Ok? Então aqui, a necessidade de manter relacionamentos. Todos nós precisamos de intimidade, contato estreito com pelo menos 2 ou 3 pessoas. Alguns conselheiros alguns aconselhandos consideram o conselheiro como seu melhor amigo, pelo menos temporariamente. Mas suponhamos que o conselheiro não tenha nenhum outro amigo chegado além dos seus aconselhandos. Suponhamos que o pastor não tenha amigos. Amigo mesmo, que ele pode dizer a verdade sem ser exposto.
que mantém a ética, a postura, a decência de manter sob sigilo as confidências. Aí vai só acumulando dentro de si os problemas e achando-se na condição, eu sou forte, consigo. Isso é problema. Aqui, ó. O conselheiro pode não querer que seus aconselhandos realmente melhorem e interrompa as sessões de aconselhamento. Por quê? Porque eles se tornam amigos, confundem os papéis. Isso é problemático demais. Casamento não vai bem, pode confundir. Não tem amigos, pode confundir. O problema é o seguinte, além de trazer problemas transferenciais, que uma outra oportunidade a gente fala sobre isso, isso pode também gerar problemas para você que é pastor, é líder, por quê? Porque você vai confidenciar para alguém que não tem a mesma postura ética que você, que não responde ao código de ética que a gente dá um nome carinhosamente de deontologia, código de ética do grupo, específico da igreja, específico das profissões. Eu tenho que responder para a sociedade psicanalítica na qual sou filiado. A Rosângela, que está lá atrás, também tem que responder ao Conselho Regional de Psicologia. A Luciene tem que responder ao Conselho Regional de Enfermagem, né? Ela tem que responder. Nós temos um código de ética. Foge para você ver se você não cai na malha fina. Cai na malha fina. Não é só por isso. A ética não é porque você tem que responder. A ética é exatamente quando você responde, mesmo que ninguém esteja vendo você. Ética é isso. Ética, postura ética, é a minha conduta diante de quem não está vendo, principalmente, mas o meu respeito com o outro que não está perto de mim. Eu sou ético, moral, mantenho postura moral, porque essa pessoa, o quê? Eu respeito essa pessoa mesmo na ausência dessa pessoa. Eu faço questão, às vezes a pessoa está me dizendo algo, relatando sobre o outro, eu falo, olha, o outro está vindo à tona, respeitando a ausência dele aqui, enfim, tem que ser ético. Tem que ter postura ética, e nem todos têm, isso é um problema e um agravante, quando confunde-se amigo com amizade, com pastoreio e aconselhamento. O segundo problema é a necessidade de exercer controle. Alguns conselheiros querem ditar a vida dos outros, querem dizer como os outros devem fazer, do jeito que eles acreditam que deve ser feito, não como a Bíblia diz que deve ser feito. A compreensão até das Escrituras é uma ideologia interna do ego da pessoa. E se ela não trata, ela vai ter problema. Ela vai começar a ter esses sinais quando você pega elencado ali as condutas morais de Paulo, nas cartas pastorais, e ele vai dizer, olha, um dos pré-requisitos para você ser um pastor é que você governe bem a sua própria casa. Se a sua casa, a sua mulher, seus filhos não estão satisfeitos, alguma coisa está fugindo. E isso espelha automaticamente no seu ministério, mostra realmente quem você é. Se você não governa a própria casa, disse Paulo, também não será apto para governar a igreja do Senhor. Os pastores estão me ouvindo, me perdoem, mas eu tenho que entrar nessas condições. Isso provoca problema, descontrole emocional e automaticamente aumenta o índice de suicídio, que não é lá muito agradável. A necessidade de socorrer, esse tipo de conselheiro geralmente tem o desejo sincero de ajudar, mas tira a responsabilidade do aconselhando. Não, isso é demais para você, não me telefona, não que eu vou resolver. Isso gera acúmulo, exaustão, acúmulo de responsabilidade. Quando eu, como conselheiro, líder, seja de célula, seja pastor, missionário,
eu entendo que toda responsabilidade compete a mim, não ao outro, eu tiro dele a responsabilidade de desenvolver a autocontinência, a capacidade de lidar com o que o contém, de lidar com os próprios dramas. Eu tiro dele isso, eu entro em exaustão, eu trago para mim, eu entro em exaustão, é problema. Quarto, a necessidade de informação. Ao descreverem seus problemas, os aconselhandos dão detalhes interessantes que poderiam ser ditos em outras circunstâncias. Quando o conselheiro é curioso, ele às vezes esquece o aconselhamento, tenta arrancar mais informações e frequentemente não consegue guardar confidências. Quando você começa a aguçar sua curiosidade demais, puxar do seu conselho, isso gera problema. Eu falo que as pessoas não queiram saber demais, não, porque é problema. Deixa a pessoa falar, porque isso vai gerar um mal-estar danado, isso pode gerar um auê. A necessidade de cura pessoal. A maioria de nós tem necessidades, inseguranças ocultas, que podem interferir na nossa tarefa de auxiliar as pessoas. Essa é uma das razões pelas quais as faculdades de psicologia exigem que seus alunos passem por aconselhamento antes de inaugurarem a profissão. Isso não é só as faculdades de psicologia, não. Também as instituições que formam psicanalistas têm um tripé, tem que ser feito. Você tem que ter uma carga horária de análise, você tem que ser analisado primeiro para você resolver seus dramas e depois resolver os conflitos dos outros. Isso é uma exigência, aí que é o problema. Alguns conselheiros não procuram ajuda, não se expõem, não falam nem com um psicoterapeuta. Acumulam os problemas dentro de si mesmo e jogam em cima da igreja, absorve da igreja e depois sobrecarregados, faz igual os 2 casos, deixa eu ver, pula para mim, Leandro, que a gente teve aí recentemente das Assembleias de Deus, não, pode voltar, das Assembleias de Deus, deixa eu ver se está aqui, aqui ó, deixa eu ver, aqui ó, 2 episódios soaram mais como aviso de alerta. O pastor Júlio César Silva, da Assembleia de Deus, foi encontrado morto. De acordo com o registro policial, Júlio César se enforcou em um domingo. Em um domingo, o pastor Ricardo Moisés, também da Igreja Assembleia de Deus, se enforcou em sua casa, que fica nos fundos da igreja. Aos 28 anos de idade, foi encontrado já sem vida por sua esposa. Alguns casos, a pessoa se sente na obrigação de responder tanto à expectativa da igreja, que eles, quando são pegos nos seus delitos, quando, eu traí, eu fiz isso, não sei se foi o caso, acho que não, mas alguns casos acontecem. Pensa assim, eu vou dar cabo da minha vida. Eu perdi meu casamento, eu vou acabar com tudo, vou acabar com a minha vida. Gente, pelo amor de Deus, não faça isso não. Você que está me ouvindo aí do outro lado, que é pastor, aconteceu uma eventualidade no seu relacionamento, no seu casamento, na sua condição como ser humano, se você se acha reprovado por causa disso, não se mate por causa disso. Converse com alguém. Meu número vai aparecer aí no final dos slides, você que está me ouvindo, manda um WhatsApp, conversa comigo. Se você não me conhece, se você me conhece, procura um especialista, trate disso, mas não faça uma besteira, por favor. Quem está me ouvindo do outro lado da internet, inclusive. Ok? E vai ouvir também. Então nós temos esses casos aqui. É pouco provável que as sessões de aconselhamento sejam eficazes se o conselheiro sente necessidade de manipular os outros, expiar sua culpa, agravar de alguma forma
né, a figura de autoridade, expressar hostilidade, resolver conflitos sexuais, provar que é intelectualmente capaz, espiritualmente maduro e psicologicamente aceitável. Não vai dar certo. Se você aconselha para provar que você tem todos esses atributos, que você é forte, que você tem conhecimento, que você tem caráter psicológico estável, esquece. Esquece, isso vai dar problema. Você tem que conversar com alguém. Tem que conversar com alguém. Tem que ter alguém. Nem que seja um profissional para confidenciar. Ou alguém de alta patente também, que está junto ali, que tem maturidade, que você vê. Mas eu aconselho o profissional. Porque ele responde. Ele responde. Porque numa igreja, ele vai responder o conselho da igreja no muito. Mas nos conselhos daqueles profissionais que trabalham e se ocupam com a saúde mental, há uma responsabilidade em cima deles e esse código de ética pega pesado. Vai até eles e conversa. Vai e conversa. É o melhor conselho que eu dou para prevenir o suicídio entre pastores. Alguém tem uma pergunta, tem algo a dizer, a acrescentar, a discordar, fica à vontade. Nós temos pouco tempo aí. Pastor, vou te passar a palavra, que aí você me ajuda a conduzir aqui, daqui para frente. Se alguém quiser dizer alguma coisa, perguntar, fazer uma observação, esse é o momento. Eu encerro aqui essa palestra, dizendo para você, retomando aqui alguns pontos, só para, antes de você ter sua oportunidade, eu quero recobrar alguns pontos aqui, que é o seguinte: qual que é o maior agravante para o índice de suicídio, principalmente entre pastores? A falta de oportunidade de se expressar livremente na clínica ou a incapacidade de autocontinência, de lidar com seus dramas. Isso só pode ser resolvido através do acompanhamento. Se você é conselheiro, permita-se também ser aconselhado. Se você não tem amigo, estabeleça uma boa amizade. Ninguém merece viver sozinho. A Bíblia diz, não é bom que o homem seja só. Não é bom. Tá certo? Muitos usam esse ponto para o discurso do casamento. Por que será que Jesus, no momento da sua angústia de morte, ele pediu para que os discípulos vigiassem junto ali com ele? Porque é muito importante a presença de alguém do nosso lado. Eu faço muita questão de ter amigos. E eu acredito que você também faça. Eu faço muita questão de ter alguém que às vezes nem precisa de eu falar os problemas para ele não sair comigo, mas de falar de preferência. Ouvir ali, eu falar, é preciso. Que tem estrutura para isso. Eu acho que você também faz. Se você não tem terapeuta, não fez ainda e acha que é coisa de louco, tire isso da tua cabeça. Terapia para qualquer um de nós, se fosse assim, eu era doido. Eu era doido, aliás, eu acho que eu sou mesmo, né? Acho que eu sou, acho que todos nós, né, somos neuróticos em algum ponto, temos alguma paranoia, alguma coisa doida aí, né? Então, nada melhor que um terapeuta para te ajudar a colocar em ordem a sua cabeça aí, né? Então, faça isso, tá bom? Permita-se inserir no contexto também, ok? É o melhor, porque a maior queixa dos pastores é a falta de amizade, é a ausência de pessoas que os escutem. Essa é a maior queixa. E a prevenção. Ao pensar no outro, estima-se um processo que se relaciona à aceitação ética do indivíduo e sua inclusão ao meio pela hospitalidade dele, em que me disponho a vê-lo e respeitá-lo. Esse é um ótimo princípio, um bom começo para a prevenção do suicídio. Consolidar relacionamentos, frequentar a igreja, estar junto com os irmãos, sabe? Fazer aquele momento, mesmo que não tenha um cafezinho, imaginário cafezinho no final do culto, conversa um pouquinho,
mas na hora que o diácono começar a ler, como é que é? João 7,53, né? Cada um foi para a tua casa, me ajuda aí, né? Não fica muito embaçando não, mas é bom ter comunhão, estreitar, conversar, faz bem, gente. Por isso que eu sou contra a igreja, desigrejado, não sou a favor disso. Comunhão é algo de Deus, para o bem-estar, saúde mental de qualquer um, saúde espiritual do corpo de Cristo. Então, comungue, ande, vai com o teu irmão, abraça ele, enfim, abraça que eu falo não é só abraçar, não, abraçar você sabia que libera um hormônio chamado, como é que é? Ocitocina, né? E inibe o cortisol, que é o hormônio do estresse, dá um bem-estar danado. Se você quiser até abraçar seu irmão no final aí, falar assim, ô meu irmão, que benção, abraça, né? Libera ocitocina e quebra o estresse, o cortisol. É verdade. Seu cérebro, ó, na hora dispara. Ok? Então, gente, é isso. Pastor? Bom, meus irmãos, espero que tenha falado alguma coisa, né, com vocês, que vocês tenham entendido a situação. Nós não temos mais tempo, infelizmente. Queria que vocês ficassem de pé, por favor, para a gente poder encerrar. Eu sei que é um assunto difícil de se falar no meio cristão, principalmente nós como cristãos que somos extremamente místicos com relação aos problemas da vida emocional. Nós sempre espiritualizamos demais as coisas e acredito que por isso temos dificuldade para entender e para poder procurar ajuda de forma correta, não é? Nós ainda vamos falar um pouco mais no futuro sobre a questão do líder, exclusivamente dentro da igreja, a respeito desses problemas, compartilhando algumas experiências. Hoje, infelizmente, não teve tempo, né? Era uma expectativa que a gente conseguisse, mas eu entendo que o conteúdo era mais extenso. Mas nós vamos chegar no ponto de conversar um pouco mais sobre isso, para entender como essas coisas são difíceis dentro da própria igreja e como que a igreja sofre isso também. A cobrança sobre as questões éticas e morais que cada um de nós cristãos temos dentro de casa e a dificuldade para conseguir cumprir com tudo isso na risca. Às vezes nós falamos demais e agimos de menos. E infelizmente, quando nós agimos de menos, somos cobrados por isso. E nós nos cobramos isso. Quando nos fazemos de santos demais, quando de fato nenhum de nós somos, ou nos colocamos nessa posição, é uma espécie de uma autocobrança que fazemos de nós. E por isso muitos de nós desistem. E abrem de fato mão da sua vida cristã, justamente porque nós não entendemos ainda que sem Deus nada poderemos fazer. Ele é quem nos sustenta, é Ele quem nos faz caminhar de fato na linha e conforme a vontade dEle. Quando tentamos por nossa própria força, é quando somos frustrados. É quando nos entristecemos, como aconteceu com Elias, não é? Depois que foi ameaçado por Jezabel, como aconteceu com Davi, depois que caiu com Batseba, como aconteceu com Sansão, depois que caiu várias vezes, inclusive com Dalila, e etc, etc, etc. Acho que nós poderíamos citar N exemplos bíblicos aqui, de cristãos, de homens de Deus e mulheres de Deus, que passaram por essa situação, até tornarem-se dependentes do Senhor, reconhecendo que somente Deus pode nos conduzir em uma vida ética e moral de forma santificada. Então, que nós possamos entender que somos completamente dependentes dEle nessa caminhada em nome de Jesus. Amém? Vamos agradecer a Deus por essa noite. E na semana que vem, o tema que nós vamos falar na semana que vem é o santo e o profano. O que o cristão pode e não pode fazer. Aí nós vamos entrar no assunto sobre música secular, pode ou não pode, bebida alcoólica, pode ou não pode, filmes de terror, questões de vida conjugal, uma série de assuntos que nós vamos tratar, além, obviamente, de definirmos a questão do que é sacro e do que é profano. Acredito que vai ser muito elucidador para todos nós. Vamos orar? Senhor, nós louvamos ao Senhor, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito. E o Senhor tem feito muito mais do que nós merecemos. Muito obrigado pela ministração dessa noite, muito obrigado pela palestra que trouxe aos nossos corações, à nossa mente, um entendimento mais aprofundado acerca da Tua vontade, acerca do Teu desejo e acerca dos problemas que temos vivido em nossas vidas pessoais. Meu Pai, muito obrigado pela vida do Zé Andrade, que o Senhor possa continuar abençoando a vida dele, dando a ele tranquilidade, dando a ele paz, inteligência, entendimento e amadurecimento
discernimento para que Ele possa continuar cuidando do povo do Senhor e de todos aqueles que forem até Ele. Que o Senhor possa nos conduzir em paz para as nossas casas, guiando-nos, Santo Deus, para que o nome do Senhor possa ser louvado. Livra-nos de tudo que não provém do Senhor, nos faça chegar em paz em casa. É o que nós pedimos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Muito obrigado por terem vindo. Vão em paz e que Deus os abençoe, meus irmãos. Tá, e os livros estão aí, depois vocês podem anotar, tá bom? E se quiser conversar com ele depois também, pedindo aí, pode ficar à vontade, viu? Que Deus abençoe a todos, queridos.